Porque a nossa geração de católicos, hoje, no Brasil, vem cometendo muitos erros. Isso fica mais evidente quando nós comparamos a nossa ação de hoje, a ação dos principais movimentos católicos que existem hoje no Brasil, com a atuação dos movimentos católicos que existiam no Brasil nas décadas de 20, 30, 40, 50. E eu vou fazer essas comparações com uma certa frequência ao longo da exposição, porque assim vai ficar muito claro para vocês. Nós estamos passando vergonha, meus amigos. Eu vou falar para vocês de como atuava o movimento católico no Brasil nas décadas de 20 e 30. Vou falar de como esses movimentos se posicionaram diante da mudança de regime que aconteceu em 1930, como eles souberam interpretar a situação e agir, a meu ver, corretamente, extraindo o máximo de concessões que podiam em benefício do catolicismo, sem se tornarem um anexo, um apêndice do governo, sem ficar a reboque do governo ou sem assumir uma atitude condenável e se tornar uma espécie de torcida organizada do governo. Por que eu estou batendo nessa tecla? Eu estou batendo nessa tecla porque a Era Vargas ela nos oferece um exemplo de como os católicos, os movimentos católicos, devem se posicionar e devem lidar, devem trabalhar com um determinado tipo de candidato ou governante que não é religioso, não é católico, mas que se apresenta como aliado do catolicismo, como disposto a promover os objetivos do catolicismo. Esse tipo de candidato e governante é comum, aparece na história. E, naquela época, os católicos sabiam lidar melhor com isso. Vamos dar nome aos bois, vamos falar em termos claros. E esse tipo de candidato ou governante que eu acabei de descrever era o caso do Getúlio Vargas, e foi, mais recentemente, o caso do Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro. Nem o Getúlio Vargas, nem o Jair Bolsonaro eram católicos. Entretanto, eles subiram ao poder e tentaram nele se manter, eles procuraram, por assim dizer, obter o apoio ou a colaboração dos movimentos católicos, se apresentando, acenando com concessões à agenda católica. E nessas horas, nós temos que saber trabalhar isso, para não cometer certos erros. Quando eu comparo a atitude dos católicos daquela época, diante do Getúlio Vargas, com a atitude dos católicos de hoje, no Brasil, diante do governo Bolsonaro, eu percebo uma diferença qualitativa. Essa diferença nos deixa em má posição. Nós estamos mal na foto. Porque os católicos daquela geração souberam, em primeiro lugar, extrair o máximo de concessões possíveis do catolicismo. Em segundo lugar, souberam pressionar o governo, souberam ocupar espaços do Estado, do aparelho do Estado, e souberam, inclusive,
atuar com independência, criticando o governo, até mesmo fazendo o governo voltar atrás em certas decisões. Hoje, o que nós vimos agora nesse governo recente do Jair Bolsonaro? Nós vimos muitos movimentos católicos se abstendo, por incompetência, não sei, por falta de preparo, de ocupar espaço no governo. Então, notem a diferença. Por favor, Luiz, antes de prosseguir, eu preciso fazer uma observação. Por favor, fique à vontade, fique muito à vontade, por favor, para me apartear com perguntas ou comentários a respeito dos tópicos que eu enumerei, ou até mesmo a respeito de tópicos que não estão no roteiro. Por favor, né? Fique para a gente dar uma dinâmica de mesa redonda a essa nossa exposição. Perfeito, pode ser. O senhor pode prosseguir, então, professor. Opa, muito obrigado. Então, meus amigos, como eu ia dizendo, estudar a Era Vargas é importante para que nós vejamos como se comportou, como atuou aquela geração de católicos de uma maneira muito mais orgânica, coerente e consistente do que a nossa geração. E, a meu ver, está falhando, não está fazendo o dever de casa. Na década de 30 foi o contrário. Na década de 30, como vocês vão ver, nós vimos, sim, lideranças católicas colaborando com o governo do Getúlio Vargas, naquilo que era lícito, permitido pelo magistério da Igreja, ocupando postos aí na administração pública, em ministérios, etc., mas sempre mantendo uma certa independência, inclusive recriminando o governo publicamente e fazendo o governo voltar atrás em decisões tomadas ou em vias de ser tomadas, enfim, com firmeza. Por quê? O magistério da Igreja está em primeiro lugar. É a religião que tem primazia sobre a política, não o contrário. Então, com isso, eu encerro esse primeiro tópico, a primeira parte, referente às razões pelas quais nós devemos tratar desse assunto.